Essa é a quinta parte da obra. Se ainda não assistiu às partes anteriores, acesse a playlist no card acima ou na descrição do vídeo. Bem pessoal, se gostarem do vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like para mais resumo. Espero que gostem. Na parte anterior, o velho alcançou seu desejo, e o clã Nankun tentou escoltar o General Dragão de todas as maneiras, mas falhou miseravelmente. Yon entra, e o Lorde pergunta se eles já se foram. Yon responde que sim, que realmente eles não tinham muito o que falar. O Lorde agradece e pede para ele se sentar. Yon diz que só fez o seu trabalho. O Lorde explica que ele não precisava, já que era um favor pessoal. Yon diz que ele somente segue o Lorde, e pede para ele não dizer que é um favor pessoal. O Lorde diz que é por isso que ele é mais grato. Mudando de assunto, Yon diz que eles provavelmente vão voltar. Nankun Roi, Nankun Yuki, eles são líderes de Esquadrão do Céu? Pergunta o Lorde. Yon responde que eles são apenas amadores, mas o líder do esquadrão é outra história. O Lorde pergunta se o nome do líder é Nankun Jandun. Pergunta como ele era. Yon responde que ele não tem uma grande influência como o Lorde, que ele é mais do lado dos plebeus, mas é um homem muito persistente, que ele é bastante perigoso. O Lorde diz que tem uns cascas grossas para ajudar eles, e pergunta se isso não o deixa em vantagem. Tem alguma coisa que você não esteja ciente? O Lorde diz que ele nem é tudo isso, que isso foi um elogio muito grande, sem jeito. Yon diz que não queria provocá-lo. O Lorde comenta que Yon está precisando de uma esposa, que assim ele vai entender os sentimentos de um pai que está sempre pensando nos filhos e esposa. Yon diz que é bem difícil entender o humor dele. Em relação à esposa, ele vai tentar achar. O Lorde diz que não é uma coisa que ele deve tentar, é só avançar. Se ele conseguir entender, alguns dias ele ficará feliz sem razão alguma, deixando o cara pensativo. O Lorde diz que ele já está ocupado com outros assuntos, então ele deve deixar as coisas como estão. Yon pergunta sobre o assunto do líder do Esquadrão do Céu. O Lorde diz que esse assunto começou com o filho, que não vai estar sempre cuidando dele, que ele já é velho o suficiente para cuidar de si mesmo. Yon diz que esse é o jovem mestre, ele vai tratar com certeza. O Lorde diz que é interessante, só de pensar que o garoto despreocupado está dando trabalho para o líder do Esquadrão do Céu. Ele ri da situação, e diz para mudarem de assunto. Junho vai até seus pais e chama pelo pai, e diz que ele estava pensando o que ele diz na hora da refeição e pergunta se está tudo bem ter a família Nankun como inimigos. O pai diz que ele não precisa se preocupar com essas coisas tão complicadas, tranquilizando Junho. Junho fica pensativo. A irmãzinha nota e chama a atenção dele. Pergunta se ele quer ajuda dela. Ele agradece por se preocupar com ele. Diz que isso não é um problema. Mas a família Nankun não é parte dos 5 clãs? Pergunta a irmãzinha. Junho explica que eles são Mankyongjan, que ele está visitante, mas como o pai disse para não se preocupar com isso. E ele ri. Kyun chega e ouviu sobre a família Nankun. Pergunta se alguma coisa aconteceu. Junho responde que não, só provavelmente pode lidar com o líder deles. Kyun fica apavorado. Junho explica que o pai sempre resolvia os seus problemas, que dessa vez ele vai resolver sozinho. Kyun pergunta se ele pelo menos não deveria estar um pouco preocupado. Junho pergunta por que deveria, em pânico. Kyun pergunta se ele não vai lidar com a família que Junho tranquilamente responde que sim, e pergunta qual é o problema. Kyun explica que ele não é um desses vândalos que ele vê nas ruas da cidade. Junho diz que já falou com Seon, mas ele está afirmando que estão no nível do bandidos? Pergunta Junho. Kyun diz que não foi isso que ele quis dizer e esclarece que a família Nankunjang é a maior família até fora do Soju, incluído o Lorde da Casa, que essa família foi construída desde os primórdios, e diz como ele pode compará-la com meros vândalos. Sorrindo, Junho diz que ele não deve se preocupar, que isso provava que eles são maiores que a família Nankun ou dos 5 clãs. Kyun confirma. Decepcionada, a irmãzinha diz que ouvindo do seu Oppa, parece que os 5 clãs não são grande coisa. Nervoso, Kyun diz que não deveria pensar naquilo. Junho alegre diz que a sua querida irmãzinha entende das coisas. Junho diz que já disse antes. Mas Kyun é muito preocupado com as coisas. Luando diz para ele tirar essa cara de preocupado que só lhe deixa mais velho. Pergunta ou é ele que não pensa em casar. Puto pergunta por que ele vem falar disso agora. Junho diz que só está falando que ele se preocupa sem razão alguma, que o que ele está tentando dizer é: não se preocupe, que um só deseja que ele fique bem. Pensando, Junho diz que realmente isso lhe preocupa um pouco. Que um feliz pergunta se é sério mesmo. Junho confirma e diz que não foi capaz de encontrar uma esposa. Se pergunta se foi por causa de ele não se preocupar com ele. Que um grita que já falou que esse não é o problema. Pergunta como isso pode ser importante. Junho diz que talvez não, se desculpa. E diz que está curioso sobre uma coisa. Que um diz que não vai escutar se for sobre esposa. Junho esclarece que não é isso, que vai ser sério. E pergunta sobre a autoridade dele como jovem mestre. Que um diz que ele não tem certeza.
mas nunca pensou sobre o assunto. Mas explica que não difere da autoridade do Lorde, mas ainda tem uma grande influência. E questiona por que ele pergunta. Junho responde porque ele precisa. Então Kyun não sabe. Se pergunta, Junho diz que ele deve continuar a investigar até que o pai intervenha. Eles seguem para a cidade. Kyun nervoso pergunta se Junho sabe onde estão. Junho confirma e explica que é na caverna dos mendigos. Kyun diz que não era isso que queria dizer. Junho avista um garoto e pergunta se ele faz parte do Esquadrão Intel. Kyun fica surpreso e confirma que Junho realmente sabia. O garoto pergunta o que alguém como Junho faz ali. Junho diz que está ali apenas pela informação e pergunta pelo líder. O líder aparece e se apresenta como Xiaogai, e afirma que é a segunda vez que se encontram. Junho fica surpreso e diz que não se lembra de tê-lo encontrado antes. Xiaogai explica que o Lorde de Soju foi generoso o suficiente para convidar o sem-teto para sua propriedade, e ele teve a sorte de vê-lo lá. Junho diz que deve ter sido uma das pessoas da multidão, pois não o reconheceu. O líder da Intel pergunta qual é o desejo de Junho. Junho pede para evitar conversas inúteis. Xiaogai pergunta se é por causa da família Namco. Junho confirma e diz que agora está impressionado. Xiaogai pergunta se é por causa do Esquadrão do Céu. Junho pede para ele não enrolar e diz que quer todas as informações que o Esquadrão Intel tem sobre a família Namco. Kyun e o líder ficam surpresos. Tranquilo. Junho pergunta se precisa repetir e quer saber todas as informações que o Esquadrão Intel tem sobre a família Namco. Xiaogai reclama que é muita informação. Junho pergunta por que, se dinheiro não é um problema para ele. Xiaogai explica que não é sobre a quantia, mas sim porque a família Namco faz parte da Organização da Justiça. Considerando o histórico com a Mankyonjang, eles podem ajudar, mas o que Junho deseja é demais. Junho pergunta se ele o vê como bobo e se acha que não sabe sobre os problemas entre a Aliança Murin e a Organização da Justiça. Xiaogai diz que sabe, mas eles têm regras. Junho diz que fará por conta própria. Lamenta e diz que queria facilitar as coisas para ele, gastando um pouco de sua fortuna, e se retira. O garoto pergunta se não poderiam subir ao topo com uma oferta dessas. Diz que pode ser arriscado, mas pensando melhor, Xiaogai diz que sabe que as coisas ultimamente estavam meio erradas, que agora teriam a família Namco como inimigos. O cara pensa e pede para o jovem mestre esperar, após as negociações. Kyun diz que o que Junho fez não está certo. Aborrecido, Junho diz que Kyun sempre está preocupado. Pressionado, Kyun diz como não se preocupar. Se ele pediu todas as informações que o Esquadrão Intel tinha sobre a família Namco, vai precisar de uma grande quantidade de ouro. Junho diz que o pai vai impedi-lo se não for possível. Neste momento, as notícias já devem ter chegado a ele. Kyun diz que entende, mas Junho pede para não se preocupar, que a vida não é tão ruim assim. Kyun se acalma e concorda, dramatizando. Junho diz que às vezes coisas piores podem acontecer, dando exemplo de Kyun não conseguir arranjar uma esposa. Kyun frustrado diz que foi cruel. Junho diz para ele não se preocupar se vai acontecer algo. Se acontecer, aconteceu. Kyun diz que isso é muito irresponsável. Junho diz que é isso que o define. Kyun pergunta se ele acha que o Esquadrão Intel vai trazer informações verídicas. Junho responde que se o preço estiver certo, vão. Pergunta se Kyun não acha engraçado. Kyun fica confuso. Junho explica que o Esquadrão Intel, supostamente um bando sem teto, está começando a ganhar bom dinheiro. Kyun concorda. Junho diz que algo está errado. O Esquadrão Intel pode ser possivelmente a Aliança Murin, ou até mesmo uma nação inteira. Se eles cavarem o suficiente, podem descobrir. Kyun admira a sabedoria do jovem mestre. Junho diz que não é nada demais, apenas conversa fiada. Mas, considerando a situação atual deles, essa foi a primeira tarefa que o pai confiou a ele. Então deve fazê-la muito bem. Kyun fica ainda mais admirado. Junho diz que o que ele quer dizer é que se há um desentendimento entre eles e a família Namco agora, ninguém garante que não acontecerá no futuro. Se ficarem preparados, aliviará as preocupações futuras. Uma semana depois, Junho comenta que foi mais rápido do que imaginava. Gai responde que não há atrasos quando o trabalho é para o jovem mestre. Junho pergunta se tem todas as informações da família Namco. Gai responde que, se dissesse que tem tudo, estaria exagerando. Junho revisa e pergunta quanto custa. Gai diz que, como Junho pode ver, não será barato, considerando que a família Namco faz parte dos 5 clãs. O custo é de 100 mil de ouro. Kyun fica indignado com o preço, comentando que é suficiente para comprar uma pequena cidade. Gai tenta amenizar. Junho afirma que o custo parece valer a pena. Tira um cheque, assina, e diz que isso servirá ao receber o cheque. Gai agradece, assegurando que será suficiente. Junho diz para ele se retirar agora e que sabe o que fazer. Gai garante que não chegará aos ouvidos deles. Junho lê sobre um cara que gosta de exibir, pensa e diz que é hora de ir para a próxima fase, na hospedagem Namco. Os generais saúdam o líder do Esquadrão do Céu.
seguido por todos do clã. O líder expressa descontentamento pela falha em se aproximar do General Dragão. Eles tentaram falar com ele, mas foram impedidos por um moleque. Os generais se desculpam, mas o líder os chama de incompetentes e diz que serão castigados quando regressarem, deixando-os apavorados. Ele expressa o desejo de ouvir o relato deles, e o General Marrom inicia seu relatório. Na cidade, Junho, sua irmãzinha e Kyun fazem compras. Kyun parece preocupado com o custo das coisas. Eles compram em várias lojas. No fim do dia, Junho diz que as compras foram muito boas. Kyun lamenta, dizendo que deveria tê-lo parado com essa loucura. Junho, animado, comenta que não adianta lamentar o que já aconteceu, pois foi divertido. Pergunta se não foi, e a irmãzinha concorda, feliz por ter comprado tudo o que queria. Junho diz para ela levar o que quiser para o quarto, e o resto será usado para outras coisas. Kyun, preocupado, pensa que isso será um problema quando o Lorde descobrir o quanto foi gasto em um dia. No dia seguinte, Kyun avisa Junho que o líder do Esquadrão do Céu está esperando para conversar. Surpreso, Junho comenta que sabia que ele era impaciente. Mas não a esse ponto. Kyun pergunta o que fazer, e Junho diz para informar que ele vai demorar o tempo que for necessário. Kyun fica preocupado e pergunta por quanto tempo. Junho responde que o tempo que precisar, deixando Kyun ainda mais ansioso. Pergunta se não está planejando. Junho corta-o, diz simplesmente deixá-lo esperando e não encontrá-lo. Junho questiona como ele espera pescar um peixe sem jogar uma isca primeiro. Junho se retira, deixando Kyun preocupado com a situação. No final do dia, Kyun treinava sua arte marcial quando Junho chega, surpreendendo-o pelo dia já ter acabado. Junho elogia a concentração de Kyun no treino. Kyun agradece. Kyun menciona o líder do Esquadrão do Céu, e Junho responde despreocupado, sugerindo que ele já deve ter ido para casa, deixando Kyun desanimado. Na sala de espera, o líder fica furioso pela espera e diz que vão regressar amanhã. No dia seguinte, eles esperam novamente, e Junho chega. Fica impaciente e o líder começa ficando puto. Junho demonstra desinteresse e adormece. O líder fica extremamente furioso. Junho diz que isso é completamente entediante porque ele não tem nada para falar. Se retira e diz que não irá ficar esperando se ele não vai falar nada. E vai embora, deixando o líder enfurecido. No dia seguinte, Kyun informa que o líder voltou. Junho diz que já disse o que tinha para dizer no dia anterior, que não havia necessidade para ir hoje. Kyun expressa preocupação, e Junho diz que está esperando o momento certo. Kyun fica confuso, mas Junho explica que o líder está cavando sua própria cova com sua atitude autoritária. Junho pede para Kyun não se preocupar, e eles vão esperar. Junho ainda alerta Kyun para anotar tudo o que foi quebrado no dia anterior. 7 dias depois, Junho fica surpreso ao ver que o líder trouxe uma espada. Kyun está preocupado, mas Junho, animado, sugere dar uma olhada. Kyun questiona como Junho pode estar feliz com a situação, e Junho sai animado. E o Kyun vocês sabem. A irmã de Junho nota a diversão dos dois, pensando que seu irmão e Kyun devem estar se divertindo. Quando Junho entra, o líder está furioso e o chama de insolente. Junho pede para ele voltar quando tiver algo a dizer e fecha a porta. O líder fica descontrolado, prometendo matá-lo. Junho percebe a presença de Kyun e o chama, pedindo para não esquecer de anotar tudo no livro. Kyun pergunta se é sobre a sala de recepção dos hóspedes, mencionando as coisas compradas recentemente pelo jovem mestre. Kyun percebe que foi de propósito e chama por Junho, enquanto os generais tremem de medo. 3 dias depois, o líder grita pelo nome do Junho, e se aproxima rapidamente com puro ódio. Junho diz que ele não tem o direito de chamá-lo assim tão informalmente, e que ele deveria esperar na sala de recepção. Furioso, o líder diz que sabe que o jovem tem altos status, mas ele também tem, e pergunta se ele acha que pode fazer o que bem entender. Irritando o cara, Junho diz que não sabe se ele está lhe dando um sermão ou está bravo. Seu moleque. Junho diz que já o avisou para não ser tão formal. O avisa se ele continuar, vai garantir que ele nunca mais bote um pé em Soju. O líder diz para entregar o velho. Assim ele vai perdoar todas as palavras rude. Junho pergunta se ele acha que é estúpido. O líder pergunta se esqueceu as ações rudes que eles cometeram. Junho diz que eles não são obrigados a ser educado com ele. E se ele pensar desse jeito, ações dele contava como um cara qualquer se fazendo de bobo na propriedade de outra pessoa. O líder perde a paciência e ataca o Junho. Junho defende-se e pergunta se é para ele ficar feliz como ele atacou primeiro. Soltando o cara, Junho chama pelo Kyun e pede uma lista. Segurando o papel, o líder diz que o morim dele não está nada mal. Ele lê, tremendo,
Pergunta o que isso. Junho responde que é a conta de tudo que ele destruiu nesses últimos dias, que tinha muitos bem lá, só de pensar o deixava triste. Acrescenta que não vai ser fácil de achar de novo. Seu moleque pequeno conspirador, diz o líder. Junho diz que ele deveria manter o seu temperamento e pensar que ele usou a espada para o efeito. Junho diz que por volta de 30 mil ouro vai cobrir tudo. 30 mil. O líder furioso diz que não vai ser possível. Junho pergunta por que não, que aquilo não era nada considerado o dano emocional que ele causou por perder todos os seus tesouros. Perguntando ao Kyun se ele não concordava. Kyun responde, sim, com certeza. O líder diz que isso não teria acontecido se ele tivesse o tratado bem. Junho sério pergunta como ele pode inventar desculpas. Acha que não causou danos na propriedade da família? Pergunta o Junho. Junho diz se ele não gosta do que está ouvindo. Por que não faz do jeito Murim? Pergunta Junho, o líder. Do jeito que o líder fica com cabeça quente agora vai ser cabeça quente. Concorda sacando a espada. Propõe se ele ganhar vai trazer Menchong, nosso querido general dragão. O velho. E se ele ganhar vai o reembolsar com 50 mil moedas de ouro. Kyun e a irmãzinha do Junho ficam surpresos. E o cabeça quente pergunta o que ele acha. Junho diz que os cálculos não estão certos. Diz que ele é um artista Murim, enquanto ele é só um estudante. Propõe 100. O cabeça quente concorda. E avisa enquanto estiverem no duelo ninguém é responsável pelo que vai acontecer com o seu adversário. 100 mil, os genais ficam aterrorizados com o valor, e tentam falar com o líder. O cabeça quente cala eles, e pergunta se eles acreditam que vai perder. O Junho pede ao Kyun papel e pincel. Eles assinam um contrato. E Junho comenta que foi bem impresso, joga um dos contratos para o líder e diz que esse tipo de contrato devem ser guardados pelos dois lados. E eles se preparam para o duelo. Kyun pergunta se ele vai ficar bem, que o cabeça quente é bem reconhecido por suas habilidades Murim. Surpreendendo Junho, a irmãzinha diz que poderia fazer se ele acha perigoso. Junho diz para não se preocupar que ele vai ganhar. A irmãzinha diz que acredita nele. O cabeça quente fica impaciente. Junho avança para o duelo. O cabeça quente diz que vai deixá-lo atacar primeiro. Junho diz que não vai recusar a oferta, e ataca. Não se preocupe tanto, diz o Junho, preparando seu punho. Diz para ele considerar como um desastre natural, que assim será mais fácil de ele aceitar, acertando em cheio no queixo do cara. Líder. O cabeça quente se levanta rapidamente. Junho diz que o corpo dele é melhor que o cérebro. Só foi sincero. Ele continua provocando, perguntando como o líder pretende vencer ficando parado. O líder segura sua espada e ataca. Chamando Junho de rato imundo. Como você, eu te disse, vai ser melhor você pensar nisso como um desastre natural. Junho pergunta o que eles acham. Os generais ficam abatidos. O general corre rapidamente para pegar o contrato e Kyun desvia, girando. Kyun aponta sua espada nele e pergunta que tipo de grosseria é essa. Junho chega nele e diz que esse é um contrato que até o céu e a terra sabem. O general diz que foi trapaça. Junho diz que eles lutaram justamente, como escrito no contrato, e pergunta desde quando o clã Nanko não cumpre com suas palavras. O general Marrom diz que ele escondeu suas habilidades. Junho explica que no Murim perceber força do seu adversário também é uma habilidade, que nem precisa continuar, mas se ele realmente achou injusto, podem escrever um outro contrato e lutar 2 contra 1, ou mesmo 3 contra 1, quando quente acordar. Marrom diz que não tem esse tipo de autoridade. Junho diz que então é melhor eles saírem com o líder deles. Os generais carregam o cabeça quente, e o Junho deseja uma boa viagem, que vai continuar com o contrato e entregar para o clã Nankon. Alegre, Junho diz que falou que ia ganhar. Orgulhosa, a irmãzinha diz que não duvidou dele. Junho diz que ela é a melhor, que chama por ele. Junho diz que acabou de ganhar 100 mil de ouro, que falou que ia ganhar, que diz que ele falou mesmo. Você fez bem, jovem mestre. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se curtiu, deixe o seu like e comenta se quer a continuação da obra. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.